volta com o programa Cenário Político na sua TCM. Hoje nós estamos conversando sobre saúde em Mossoró com a secretária municipal Morgana Dantas. Você pode mandar sua mensagem ainda, dá tempo de você participar. Este é o último bloco, mas pode mandar sua mensagem aí para o nosso Twitter, Facebook ou Instagram. Também mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, 8802-8979, viu, Vonúvio? Tem um monte de gente já participando aqui, mandando mensagem. Quero mandar um alô para João, da UPA do BH. Tem também uma mensagem aqui da Graça, do Nova Betânia, viu, secretária Morgana? Ela está aqui parabenizando a senhora, dizendo que está feliz com a sua atuação. Diz que a conheceu bem pequenininha, no Alto da Conceição, brincando com os filhos dela. Tá certo, Graça. Obrigada pela audiência no programa de hoje. Mandar um alô também para a nossa querida Jane Azevedo, participando aqui com a gente. Jane, muito obrigada pelo carinho, viu? Estamos com você. Temos aqui a participação também do Luiz Aires. O Luiz está perguntando, secretária, se existe previsão de quando vão retornar as cirurgias eletivas. Pois existe muita gente na fila. Estávamos aí, sob um decreto do Estado, onde nós não podíamos fazer cirurgias eletivas. Então, saiu um novo decreto do Estado ontem à noite, onde ele fala que os hospitais do município poderão dar continuidade às suas cirurgias eletivas. Nós estamos com uma reunião agendada com alguns diretores de hospitais para que a gente recomece essas cirurgias, porque existe um problema. Para a gente fazer a cirurgia, a gente precisa ter leitos de UTI de retaguarda, pois qualquer cirurgia pode desencadear um processo de solicitação de UTI. Então, nós não podemos correr o risco deste paciente entrar para o centro cirúrgico, precisar do leito de UTI e não ter este leito. E aí nós seríamos irresponsáveis, sabendo que com todos os leitos de UTI, levamos pacientes a ser operados. Mas sabemos também que existe, viu, seu Luiz, alguns pacientes que precisam ser operados independente desse momento em que vivemos. E nós já estamos vendo esses casos em particular, pedindo ajuda a esses hospitais onde nós realizamos cirurgias, para que a gente consiga operar estes pacientes, nem que seja um por semana, para que a gente possa dar... que essa fila ande e que esse paciente que tem esse problema hoje seja atendido de forma mais rápida. E isso nós estamos tentando nos próximos dias. Esse mês nós já estamos com algumas demandas também de cirurgias oftalmológicas. Nós estaremos anunciando nos próximos dias que já vamos começar, pois esses pacientes nós conseguimos fazer fora dos grandes hospitais, dentro dos hospitais oftalmológicos, e vamos dar uma boa andada nessa fila nos próximos dias. E obrigada, dona Graça, pelo carinho. Eu amo o Alto da Conceição, é onde eu nasci e me criei. Quase revelou a idade da secretária. O José Santos, aqui do bairro Bom Jardim, ele pergunta aqui para a secretária sobre a fiscalização, no retorno dessas atividades consideradas no decreto anterior não essenciais. O comércio está retomando, mas a gente não percebe fiscalização, diz aqui o José Santos. Vamos lá. A fiscalização da vigilância sanitária, ela se dá sobre aqueles lugares onde nós temos que supervisionar alvarás, por exemplo. A vigilância sanitária, ela não confere alvarás para o comércio. Então, quem geralmente fiscaliza essas aglomerações, se estão usando máscara no centro da cidade, deveriam ser as forças de segurança, o Pacto pela Vida, a Guarda Municipal. Então, esses são, e que inclusive nós estamos com outra reunião para que a gente feche isso e que fique claro de quem é a função de cada um. Então, o Pacto pela Vida é quem faz essa fiscalização no centro da cidade, nos comércios, para verificar aglomerações. A gente tem aqui a participação do... Vamos identificar aqui qual é o nome. A Cláudia Oliveira.
Ela dá a opinião dela aqui, diz que Dr. Milton merece, sim, todas as homenagens. Muito feliz com a substituição do nome da Casa de Saúde São Camilo. Ela diz o seguinte: eu me pergunto onde estavam os políticos que não viam a degradação do hospital. E pergunta, a Vigilância Sanitária não via essa situação, secretária? A Vigilância Sanitária via sim a situação, porém, existem alguns casos como ela vai atuar dentro do Hospital São Camilo, fechar, interditar o São Camilo e para onde seriam enviados aqueles pacientes que precisavam desses cuidados. É como hoje. A vigilância, ela fala assim com a gente, pede atuação, pede que a gente tire os pacientes de lá, porque eles precisam dar, inclusive, resposta à sociedade. Porém, se eles fechavam, nós não tínhamos prédios na cidade de Mossoró para onde levar. Eu falo por mim desde o dia 1º de janeiro, certo? Para trás, eu não sei como se deu essa comunicação. Hoje, nós temos essa conversa aberta com a Vigilância Sanitária, pedimos e passamos para eles que nos próximos 90 dias, esse foi o retorno dado para eles, que nós estaremos tirando os pacientes de dentro daquele prédio que eles estão hoje. Temos a Rose do Costa e Silva perguntando se já tem encaminhamento para vacinas para a educação. Bem, inclusive a educação também já está dentro dos grupos prioritários, né? Já vem sendo pedido, como das Forças Armadas. Porém, até o momento nós não recebemos vacinas para esse grupo. O que nós temos aí para receber são vacinas para as forças de segurança, que devem chegar na quarta-feira. Se chegar amanhã em Mossoró, na quinta e na sexta-feira, nós já estaremos vacinando, faremos a comunicação onde será feita a vacinação desses grupos. Hoje nós não temos mais vacinas para a primeira dose. O que nós temos para trabalhar são vacinas para a segunda dose e faço aqui mais uma vez o apelo para que as pessoas vão para as unidades básicas fazerem sua segunda dose. Nós temos aqui a pergunta do Salles Bezerra. Ele diz que tem 57 anos e queria saber quando é que vai chegar aí nessa faixa etária para vacinação. Já se tem alguma perspectiva, secretária? Vonúvio, nós não temos essa perspectiva porque nós dependemos primeiro do envio de doses. E nós precisamos terminar ainda os idosos de 60 anos ou mais. Quando terminar os idosos de 60 anos, conforme o calendário e o protocolo feito para vacinação, nós entraremos nas comorbidades. Então, aí nós já estamos levantando os pacientes de comorbidades para a gente ver essa ordem de vacinação. Quando terminar as comorbidades, é que nós vamos para a população em geral. Aí daremos continuidade à vacinação por faixa etária, 59, 58, 57, até que toda a população de Mossoró tenha sido vacinada. Nós temos aqui sobre este assunto o João Paulo Marques, registrar aqui a participação dele. Ele pergunta sobre a vacinação de pessoas com comorbidades e para todos, por idade. Só que ele pergunta, secretária, quando será a vacinação para estas pessoas? Bem, é exatamente o que eu acabei de falar, né, Carol? Eu aguardo o envio de doses pelo Ministério da Saúde, governo federal, governo estadual. E chegando em Mossoró, por isso nós criamos esse lema, né? Mossoró vacina. Nós já estamos com tudo preparado para os finais de semana, feriado. Nós só precisamos ter vacinas no município de Mossoró para que a gente termine de vacinar os idosos acima de 60 anos, para que a gente dê continuidade às comorbidades. Nós temos aqui a participação do Jorge. Ele diz, meu pai... Calma, Jorge. Ele diz, faça a minha pergunta agorinha, viu, Vonúvio? Meu pai está com 21 dias que tomou a primeira dose da vacina Coronavac. Já pode procurar o posto de saúde para tomar a segunda dose? A partir de 21 dias, o paciente que tomou a primeira dose de Coronavac, ele pode fazer a segunda dose, sim. Secretária, a gente fala muito de Covid, a gente fala da testagem, do tratamento, né, que é feito nessas pessoas adoecidas, UTIs, leitos críticos, enfim.
Mas quais outras ações a Secretaria de Saúde não pode deixar de lado diante desta pandemia? Além das cirurgias eletivas, né, que nós também já falamos hoje, porque tem uma fila gigante esperando, nós temos também a fila de exames, de tomografias, de ressonâncias. Temos também as arboviroses, que nós já nos reunimos essa semana, onde nós falamos sobre a necessidade do carro de som, passando nos bairros, falando do cuidado que nós temos que ter com relação aos vetores dessas doenças, com o cuidado dos animais, né, com a leishmaniose, com a dengue, a zika, a chikungunya. Esse ano, eu inclusive já tive alguns questionamentos relacionados ao carro fumacê, e eu gostaria de esclarecer que o carro fumacê, ele é fornecido pelo Estado, e o Estado fornece esse carro de acordo com os estudos epidemiológicos que são feitos na cidade. Hoje eu recebi o estudo de 1º de janeiro até o dia 30 de março, e nós só tivemos 8 notificações de casos de dengue e só 4 casos de chikungunya. Então, nós precisamos desses dados para poder ter a liberação do carro fumacê para passar nos bairros. E com esse número, ele é um número muito pequeno para que a gente venha agora a ter o carro nas ruas. Porém, nós precisamos que toda a população continue evitando água parada, tenha cuidado com seus animais, fazendo todos aqueles cuidados para que a gente evite as arboviroses. Porque em meio a uma pandemia, ainda se ter um número muito grande de dengue, zika e chikungunya, será um sofrimento muito grande para a população. Então, nós precisamos, pelo menos, evitar essas outras que a gente já tem certo manejo para evitá-las. Porque a gente vê que mesmo com todas as medidas de segurança, ainda tem grande parte da população que não adere a essas medidas, então está aí uma proliferação muito grande, um índice muito alto ainda de infecção do coronavírus. Só lembrando aqui, vamos lá fazer um resumão para todo mundo que está participando fazendo essa pergunta. O intervalo da primeira para a segunda dose da Coronavac é 21 dias. Tem gente aqui dizendo que já tomou mais de 30, querendo saber quando é. Então, já deveria ter ido, já pode amanhã procurar a unidade básica de saúde. Perguntando data para a faixa etária de 61 anos. Ainda não tem data. Tem data, secretária? Esperando doses, chegando dose, a próxima faixa etária é 62, 61 e 60 anos. Eu queria, no meu calendário, até o próximo domingo, já ter encerrado a faixa etária de 60 anos. E aí tem a Graça Nunes, que pergunta aqui, onde entra a vacinação para pessoas com autismo e síndrome de Down? Essas entrarão no próximo grupo, que serão as comorbidades. Quando a gente passar a vacinar, terminar de vacinar 60 anos, aí nós entraremos na comorbidades e terão toda uma organização desses grupos para que a gente possa vacinar de forma ordeira. Porque eu estava falando hoje, olha, se eu for vacinar todo mundo da comorbidade na mesma hora, se eu tiver um vacinador por casa em Mossoró, ainda não consigo terminar essa vacinação. Porque nós estamos falando de hipertensão, diabetes, asma, há uma série de doenças. Então, a gente não vai terminar de vacinar até o final do ano. Então, nós precisamos de uma organização para que a gente consiga fazer isso de forma ordeira. Secretária de Saúde Morgana Dantas, chegando aqui mais uma pergunta. O João Paulo Marques questiona sobre a questão da pessoa que foi vacinada e mesmo assim contraiu a Covid. Que cuidados as pessoas devem ter ao receber esse imunizante? Pois bem, é uma coisa que vem se falando, Vonúvio, desde o começo. A vacina, ela continua em estudo. Primeira coisa, ela continua em estudo. Segunda coisa, nós precisamos continuar usando as medidas preventivas. Terceira coisa, após a segunda dose, precisa ainda de pelo menos 30 dias para a gente conferir imunidade. E isso não significa que a pessoa não vai pegar a doença, porém, ela vai pegar de forma leve. Nós vamos ter a garantia em 100% de que ela não irá para a UTI. E esse é o nosso melhor resultado de vacinas até agora.
O ano passado nós tivemos a morte aí em Mossoró mesmo, de muitos profissionais de saúde, de técnico de enfermagem, enfermeiros, médicos. Esse ano nós não tivemos ainda em Mossoró óbitos de profissionais de saúde. Outra coisa que nós viemos também observando é que idosos acima de 90 anos, que foram aqueles primeiros vacinados, também já diminuíram seus óbitos na UTI. Eles foram escolhidos, os primeiros a serem vacinados, como também os profissionais de saúde, por causa do número de óbitos que nós tínhamos dentro das UTIs. E hoje a vacina tem se mostrado eficaz nisso. E é nisso que nós temos que nos segurar agora. Primeiro, eu até vi um pronunciamento da Fátima, da governadora Fátima, falando que a primeira coisa a vacina é fé e esperança. Então, nós precisamos continuar tendo fé e esperança, como também as medidas preventivas. Secretária, a gente tem o Cleberton que está parabenizando a senhora e o prefeito Alisson pelas ações. E temos aqui ainda, João Paulo, mas é uma dúvida pertinente. Ele quer saber como é que vai ser organizada a vacinação das pessoas com comorbidade. É por faixa etária? É por gravidade? Como é que vai ser? Bem, nós estamos em estudo de alguns grupos. Por exemplo, o grupo de renais crônicos é um grupo fechado. Nós conseguimos, com os 2 hospitais que fazem diálise desses pacientes, quem são esses pacientes que estão dentro da faixa etária de 18 a 59 anos, e nós vamos conseguir levar as doses para essas 2 unidades. Então, nós conseguimos vacinar eles de forma ordeira dentro destas 2 unidades. Essa daí é o mais fácil. Temos outra saída, vacinar todas as comorbidades de acordo com a faixa etária, 59, 58 e assim descendo até chegar a 18 anos. Então, são várias vertentes que estão sendo estudadas para isso. Secretária, nosso tempo já está no fim. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos no programa de hoje. Obrigada também. Mantenham as medidas de segurança. É sempre uma satisfação estar no programa de vocês dois, que consegue atingir toda a população de Mossoró. Parabéns aos dois. Obrigado pela disponibilidade, secretária. Você de casa pela audiência. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Uma ótima noite e até lá.